Pingos nos Is desta segunda-feira no ar. A gente recebe agora uma entrevistada, a deputada federal Carla Zambelli, que vai falar com a gente sobre o seguinte assunto, sobre a decisão da segunda vara federal civil do Distrito Federal, que determinou que o senador Renan Calheiros seja impedido de assumir a relatoria da CPI da Covid. A decisão aconteceu agora há pouco. A Justiça concedeu uma liminar após a ação impetrada, a gente já havia comentado, pela própria deputada federal Carla Zambelli. De acordo com o juiz, a decisão visa resguardar a lisura da CPI da Covid. A deputada já está conosco, tudo certo? Conectadinho, já posso recebê-la. Boa noite, deputada. Obrigada mais uma vez por participar aqui de Os Pingos nos Is. Se puder, comente para a gente, então, essa decisão, essa novidade. Acabou de sair a decisão do juiz da segunda vara, decidindo que enquanto não ouvirem as partes, né, ou seja, a AGU que defende o Senado, enfim, ouvirem as outras partes, o Renan Calheiros, a princípio, não pode ser, eles colocaram eleito, mas seria designado relator da Covid, da CPI da Covid. Então, estava programado para amanhã a instalação da CPI e ele desde já fica suspenso e não pode ser escolhido como relator. A pergunta agora de Guilherme Fiuza. Deputada, considerando, né, quer dizer, essa disputa entre poderes que nós temos visto, independentemente dessa ação judicial, a senhora acha que o Congresso, né, como instituição, deveria ter se antecipado a esse pedido no sentido de questionar a idoneidade do senador Renan Calheiros para esse cargo, para esse posto? Fios, excelente pergunta. Eu gostaria de não precisar entrar com esse tipo de ação. Eu acho que cada poder poderia resolver entre si as suas questões, né? Como bem disse o presidente Lira agora há pouco, essa casa aqui não é delegacia de polícia e essa casa deveria ter o mínimo de critério para se escolher o presidente de uma CPI, o relator de uma CPI, né? Então, assim, uma das pessoas que está cotada para ser presidente da CPI, a esposa dele foi presa em 2019, acusada de uma série de crimes. Foi presa 2 vezes em 2019. Então, assim, você vê que a gente está com um problema de ética muito grande aqui no Senado, né? Então, eu gostaria de não ter que ter entrado com essa ação, gostaria de não ter que resolver judicialmente uma questão que é do Legislativo, mas, infelizmente, as pessoas parecem não ter bom senso, né? Já que o senador Assis, ele disse que designaria Renan Calheiros como relator da CPI antecipadamente. Então, foi até bom que ele tenha falado antecipadamente para a gente poder questionar isso na Justiça, mas, enfim, a gente gostaria de poder contar com o bom senso das pessoas, mas, infelizmente, às vezes é impossível. Só pergunta para a deputada federal Carla Zambelli. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, espectador, como funciona ali a função de suplente dentro de uma CPI, porque eu recebo muitas menções nas redes sociais, muita gente preocupada não apenas com Renan Calheiros, mas com Jader Barbalho, aí com a possibilidade de investigar ou proteger o seu filho, Helder Barbalho, que é governador do Pará. Gostaria que a senhora explicasse como funciona esse trâmite aí de um suplente e se, nesse caso, também como evitar que isso aconteça. Ana Paula, excelente pergunta. O Barbalho também está na CPI, é suplente. A gente pensou, a princípio, até questionar isso também e questionar outras pessoas que estão lá, né? A gente tem, por exemplo, o Tasso Gereissati, que já está pré-lançado como possível candidato à presidência em 2022, no ano que vem. Então, uma pessoa que está eventualmente concorrendo à presidência da República vai ter intenções de tentar ou proteger, como você disse, ou atrapalhar a investigação de qualquer um dos envolvidos, e um dos envolvidos é o presidente da República. E aí, por outra parte, também o Jader Barbalho pode acontecer dele querer proteger o próprio filho, que já foi alvo, né? O estado do Pará já foi alvo de várias operações da Polícia Federal, ou seja, o estado está sendo investigado. Então, o Jader Barbalho nem deveria estar lá. O suplente, Ana Paula, ele pode participar de todas as discussões, então pode se inscrever para falar, pode fazer perguntas, questões de ordem, ou seja, tem como obstruir, tem como fazer uma série de coisas, e o voto dele conta se a pessoa designada, o titular, não estiver presente.
Então, pode haver uma combinação, por exemplo, do titular não estar presente e ele poder votar. Mas ele vai participar de todas as discussões. Então, assim como o Flávio Bolsonaro nem sequer se apontou para ser membro dessa comissão, porque é filho do presidente e a presidência da República, o governo federal está sendo questionado de uma maneira ou de outra. Então, você vê, o Flávio Bolsonaro nem sequer tentou ser membro. E aí os pais dos governadores se colocaram como membros da CPI. É muito complicado, a gente não pode ter esse tipo de situação. Zé, sua pergunta, Zé Maria, você que está em Brasília, pertinho de onde tudo acontece. Pois é, olha, muito boa noite, deputada. Eu sempre digo que por aqui não há meio nem deputado mais ou menos, nem senador mais ou menos, nem meio deputado, meio senador. Falei isso quando a Bia Kicis foi cotada e disputou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e havia um cerco para evitar que ela assumisse. Mas é que esse tal do bom senso, deputada, é uma figura rara aqui no Distrito Federal e principalmente em algumas áreas políticas, né? Como colocaram o Jader Barbalho, suplente, além de votar, ele terá acesso às investigações e documentações secretas requeridas pela CPI, ou seja, ele estará, mesmo não votando ou, se possível, não participando, porque ele só vota se o titular não aparecer naquela sessão, né? Ele terá acesso a toda a investigação e isso é muito importante, inclusive, para elaborar defesas e tal. E também o senador Renan Calheiros, que é investigado. Mas, olha, deputada, se for procurar alguém totalmente isento ali no Senado Federal, é melhor nem instalar a CPI por aqui, né? Zé Maria, é difícil. Complicada, lógico que a gente não tem uma maioria, uma quantidade, não dá para dizer se é maioria ou não, as pessoas estão implicadas ou que são isentas. Mas, por exemplo, o próprio MDB tem outros nomes, né, possíveis. O MDB indicou 2 pessoas de oposição, o PSD indicou 2 senadores de oposição. Então, assim, parece que tudo já foi meio que manobrado para poder investigar o presidente Bolsonaro e não se investigar os governadores e prefeitos como o Eduardo Girão pegou as assinaturas. E você vê, Zé Maria, que tem muito mais assinaturas pedindo para que se investigue governadores e prefeitos do que assinaturas para pedir para investigar o governo federal. Então, assim, em peso, o Senado acha que é importante investigar governadores e prefeitos, mas eu ainda acho que o mais sensato da história é o que o Arthur Lira falou hoje mais cedo. Agora não seria momento de fazer isso, agora é momento da gente tentar buscar as reformas estruturantes, coisas que possam melhorar a nossa economia, que possam melhorar a distribuição de vacinas, projetos que possam impulsionar o Brasil para frente. E uma CPI dessa vai deixar o Senado parado, uma das casas super importantes para a gente poder aprovar todas as reformas. Bom, a gente mais do que nunca a partir de amanhã está de olho no início dos trabalhos da CPI. Deixa eu agradecer, claro, a deputada federal Carla Zambelli, sempre muito atenciosa com a gente, trazendo as informações quentinhas, fresquinhas. Boa noite, deputada, para a senhora por aí, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite a todos os telespectadores e estou sempre à disposição. Valeu.